Eu não planejei contar essa história. Para ser sincera, eu tentei esquecer. Enterrar os pedaços de mim que se quebraram naquele dia. Mas tem dores que não se enterram. Elas vivem em olhares silenciosos, em músicas que você não consegue mais ouvir, no silêncio entre dois batimentos do coração. O que aconteceu mudou tudo. E enquanto eu conto, momento a momento, vou revelar coisas que nunca achei que diria em voz alta. Vai ter parte que dói, parte que te surpreende, e talvez até partes que pareçam reais demais para ignorar. Mas se você ficar comigo até o final, vai entender por que eu precisava contar isso agora. Porque tem verdades que não conseguem mais ficar escondidas. Naquele dia, o sol de agosto queimava a pele como se a própria atmosfera conspirasse contra a mínima brisa de alívio. A rodoviária de Porto Alegre fervilhava, um caldeirão de despedidas apressadas, reencontros hesitantes e a promessa incerta de futuros distantes. Eu, no epicentro daquele caos organizado, sentia o peso da minha mala como uma âncora me prendendo a um passado que ansiava por deixar para trás. A mudança para o interior, para aquela cidadezinha encravada entre montanhas e rios, era mais do que uma simples troca de endereço. Era um grito silencioso por recomeço, uma tentativa desesperada de resgatar os pedaços de uma vida que se esfacelara sob o peso da rotina e da desilusão. A mala, abarrotada de roupas, livros e sonhos maltratados, representava a bagagem emocional que eu carregava comigo, as cicatrizes invisíveis de um amor perdido e a sombra persistente da dúvida. O ônibus para São Francisco de Paula, um gigante metálico cuspindo fumaça e promessas de liberdade, parecia a arca salvadora que me levaria para longe daquele mar de angústias. A passagem na mão, o coração em sobressalto, procurei um lugar na fila, tentando ignorar os olhares curiosos e os sussurros abafados. A ansiedade era palpável, um nó na garganta que me impedia de respirar fundo e abraçar a incerteza do futuro. Quando finalmente chegou a minha vez, o funcionário da empresa, com a pressa estampada no rosto e o olhar vago de quem já viu de tudo, pegou a minha mala e a arremessou para o compartimento de bagagem com uma brutalidade que me assustou. Um baque seco, seguido de um ruído metálico, e a minha vida, simbolicamente contida naquele volume, desapareceu na escuridão. A viagem, que deveria ser um bálsamo para a alma, transformou-se em um martírio silencioso. A paisagem exuberante da Serra Gaúcha, com seus cânions imponentes e vales verdejantes, perdia o brilho sob o véu da apreensão. A cada curva, a cada solavanco do ônibus, a imagem da minha mala abandonada na rodoviária de Porto Alegre se repetia em minha mente como um mantra obsessivo. A chegada a São Francisco de Paula, com suas casinhas coloridas e ruas de paralelepípedos, deveria ter me acolhido com a promessa de paz e tranquilidade. Mas a sensação de vazio, a constatação de que algo essencial havia sido deixado para trás, pairava sobre mim como uma nuvem densa e ameaçadora. A primeira noite na pousada, um casarão antigo com janelas rangendo e corredores sombrios, foi um pesadelo em vigília. A ausência da minha mala, a falta das minhas roupas, dos meus livros, dos meus objetos pessoais, me deixava nu, vulnerável, exposto à frieza daquele lugar desconhecido. A sensação de ter sido esquecido, descartado, como um objeto sem valor, me corroía por dentro. No dia seguinte, a visita à imobiliária, um pequeno escritório com a fachada descascada e a placa torta, era apenas uma formalidade. Eu não tinha a menor intenção de comprar uma casa, muito menos naquela cidade. Apenas queria preencher o tempo, distrair a mente daquele tormento constante. A corretora, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, me apresentou algumas opções. Um chalé aconchegante com vista para o lago, uma casa rústica com lareira e jardim florido, e uma propriedade antiga, abandonada há anos, no alto de uma colina. Foi essa última, a casa abandonada, que me chamou a atenção. Não pela beleza, que não existia, mas pela aura de mistério, pela sensação de que ali, naquele lugar esquecido pelo tempo, eu poderia encontrar um refúgio para a minha alma ferida. A casa, com suas paredes descascadas, janelas quebradas e telhado ruindo, era um esqueleto do passado, um testemunho silencioso de histórias perdidas.
O mato alto invadia o jardim. As árvores retorcidas pareciam abraçar a construção com seus galhos esqueléticos. Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que passou por uma história assim? Adoraríamos ler seu comentário abaixo. A gente lê tudo com o coração aberto, e quem estiver lendo pode ser que ajude de alguma forma a amenizar o seu sentimento. E confere se sua inscrição no canal ainda está ativa. Tem muita história de arrepiar vindo por aí, para não perder os próximos episódios. Se você está gostando da história, deixe um like e comenta de onde está ouvindo. Isso ajuda muito a saber as opiniões e nos motiva a continuar. Se você curte histórias que emocionam de verdade, que aquecem o peito ou apertam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prometo que a próxima história pode te surpreender ainda mais. A corretora, com um olhar de pena, tentou me dissuadir da ideia. A casa precisava de reformas urgentes. A localização era isolada. E o preço, embora baixo, não justificava o investimento. Mas eu já havia tomado a minha decisão. Naquele momento, em frente àquela ruína abandonada, eu senti uma conexão inexplicável. Uma identificação com a fragilidade e a decadência daquele lugar. Era como se a casa, assim como eu, tivesse sido esquecida, descartada, abandonada à própria sorte. E foi então, em um rompante de loucura e determinação, que eu comprei a casa. Não por necessidade, nem por ambição, mas por um impulso visceral, uma necessidade de reconstruir algo, de dar um novo sentido à minha vida. A notícia da compra da casa abandonada se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora. Os moradores, curiosos e desconfiados, me olhavam com estranheza, sussurrando comentários maldosos e previsões pessimistas. Ninguém entendia o que me levara a tomar uma decisão tão absurda, mas eu não me importava com a opinião alheia. Eu tinha um propósito, uma missão a cumprir, e a minha primeira tarefa era voltar à rodoviária de Porto Alegre e recuperar a minha mala. A viagem de volta, embora curta, pareceu uma eternidade. A cada quilômetro percorrido, a ansiedade aumentava. A esperança se misturava ao medo. E quando finalmente cheguei à rodoviária, o coração batia descompassado. As mãos tremiam incontrolavelmente. O funcionário da empresa, o mesmo que havia arremessado a minha mala para o compartimento de bagagem, me olhou com indiferença. Ele não se lembrava de mim, nem da minha mala. Mas depois de muita insistência e algumas lágrimas, ele concordou em verificar o depósito de objetos perdidos. E lá estava ela, no canto mais escuro e empoeirado do depósito, a minha mala, intacta, esperando por mim. Um alívio imenso me invadiu, uma sensação de que tudo voltaria a fazer sentido. Mas a maior surpresa estava por vir. Ao abrir a mala, encontrei um bilhete, cuidadosamente dobrado e preso entre as minhas roupas. Uma caligrafia elegante, traços finos e precisos, revelavam uma mensagem enigmática. O que foi esquecido pode ser reencontrado. O que foi perdido pode ser reconstruído. Acredite no poder da transformação. Aquelas palavras, simples e profundas, me tocaram como um raio de luz em meio à escuridão. E naquele momento, eu soube que a compra da casa abandonada, a perda da minha mala, a viagem para o interior, tudo fazia parte de um plano maior, um chamado para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Com a mala de volta, a sensação de incompletude dissipou-se, mas a dúvida persistia. A mensagem encontrada, embora inspiradora, era um enigma a ser decifrado. Qual transformação era esperada? Que poder adormecido precisava ser despertado? A casa abandonada, agora mais do que nunca, representava um desafio, um espelho da minha própria alma, refletindo a necessidade urgente de reparos e renovação. Decidi então explorar a cidade. São Francisco de Paula, com sua atmosfera bucólica e ritmo lento, revelava-se um palco de histórias silenciosas, de vidas tecidas em meio à natureza exuberante. Conheci Dona Aurora, a florista local, uma senhora de olhar sereno e mãos habilidosas, capaz de transformar simples flores em obras de arte. Ela me contou sobre a história da cidade, sobre os imigrantes alemães que ali se estabeleceram, sobre as lendas e os mistérios que permeavam a região. Através de Dona Aurora, descobri a importância da resiliência, da capacidade de florescer, mesmo em meio às adversidades. Ela havia perdido o marido há muitos anos, mas nunca se deixou abater pela tristeza.
transformou a dor em força, dedicando-se ao cultivo das flores e à criação de arranjos que transmitiam alegria e esperança. Através de Dona Aurora, também conheci seu Valdemar, o marceneiro da cidade, um homem de poucas palavras e mãos calejadas, capaz de transformar pedaços de madeira em objetos de beleza e funcionalidade. Ele me ensinou sobre a importância da paciência, da precisão e do cuidado em cada detalhe. Seu Valdemar havia aprendido o ofício com o pai, que por sua vez o herdara do avô. Uma tradição familiar que se perpetuava através das gerações, transmitindo valores como o trabalho árduo, a honestidade e o respeito pela natureza. Ele me contou sobre as madeiras nobres da região, sobre a importância de preservar as florestas e de utilizar os recursos naturais de forma sustentável. Observando o trabalho de seu Valdemar, percebi a importância de valorizar o passado, de aprender com as tradições e de honrar os legados. A casa abandonada, com sua história rica e complexa, representava um elo com o passado, uma oportunidade de resgatar memórias e de construir um futuro mais sólido e significativo. Contudo, a tarefa de restaurar a casa não seria fácil. Além dos desafios financeiros e logísticos, havia a resistência da comunidade, a desconfiança dos moradores, a descrença na minha capacidade de transformar aquela ruína em um lar. Muitos me aconselhavam a desistir, a vender a propriedade e a procurar um lugar mais adequado para viver. Entretanto, a cada obstáculo, a minha determinação se fortalecia. A cada crítica, a minha convicção se tornava mais sólida. Eu não estava apenas reconstruindo uma casa, mas também a mim mesmo. Estava aprendendo a lidar com a adversidade, a superar os meus medos e a acreditar no meu potencial. Além disso, a restauração da casa me proporcionava a oportunidade de me conectar com a natureza, de aprender sobre os materiais de construção, de desenvolver habilidades manuais que jamais imaginei possuir. Comecei a pesquisar sobre técnicas de construção antigas, sobre a utilização de materiais reciclados e sobre a importância da sustentabilidade. Descobri, assim, que a transformação não se limitava à casa, mas também se estendia ao meu modo de vida, aos meus valores e às minhas prioridades. Aos poucos, a casa abandonada deixava de ser um fardo e se transformava em um projeto de vida, em um símbolo da minha resiliência e da minha capacidade de renascer das cinzas. Entretanto, um novo desafio surgiu no horizonte. Um empresário da cidade, conhecido por sua ganância e falta de escrúpulos, demonstrou interesse na propriedade. Ele pretendia construir um resort de luxo no local, destruindo a casa e descaracterizando a paisagem. E estava disposto a usar todos os meios, lícitos e ilícitos, para alcançar o seu objetivo. Agora, consideremos como isso se aplica quando confrontamos a ganância desmedida e a exploração desenfreada. A restauração da casa não era apenas um projeto pessoal, mas também uma luta pela preservação da história, da cultura e da natureza da região. Uma batalha contra a especulação imobiliária e a destruição do patrimônio. Agora, imagine como essa situação se manifesta quando confrontamos a ambição desmedida e a exploração desenfreada. Não se tratava meramente de uma reforma de um lar, mas de uma resistência em prol da preservação da história, da cultura e da natureza da região. Uma verdadeira batalha contra a especulação imobiliária e a dilapidação do patrimônio. A proposta do empresário, Sr. Albuquerque, era sedutora para alguns. Prometia empregos, desenvolvimento e prosperidade. Mas, por trás do brilho superficial, escondia-se uma ameaça real à identidade da cidade, à sua alma. A construção do resort implicaria no desmatamento de áreas verdes, na poluição dos rios e na expulsão dos pequenos agricultores, que há gerações cultivavam a terra com esmero e dedicação. Diante dessa ameaça, a comunidade se dividiu. Alguns, seduzidos pelas promessas de riqueza, apoiaram o projeto do Sr. Albuquerque. Outros, conscientes dos riscos, se uniram em defesa da cidade, da sua história e do seu futuro. Eu, inesperadamente, me tornei um símbolo dessa resistência, um improvável porta-voz da causa. Comecei a organizar reuniões com os moradores, a divulgar informações sobre os impactos negativos do projeto, a buscar apoio de organizações ambientais e de órgãos públicos. A cada dia, a minha voz se tornava mais forte, mais confiante, mais persuasiva.
Descobri em mim uma capacidade de liderança que jamais imaginei possuir. Concomitantemente, o Sr. Albuquerque intensificou a sua campanha de difamação, espalhando boatos sobre mim, sobre a minha sanidade mental, sobre as minhas verdadeiras intenções. Tentou me intimidar, me ameaçar, me comprar. Mas eu não cedi. Ao contrário, utilizei as suas táticas sujas para fortalecer a minha causa. Expus as suas falcatruas, revelei os seus esquemas de corrupção, denunciei as suas práticas ilegais. A cada revelação, a sua imagem se deteriorava, a sua credibilidade se esvaía. Para além disso, busquei resgatar a memória da casa abandonada, a sua história rica e complexa. Descobri que ali, no passado, havia vivido uma família de imigrantes alemães, que havia construído a casa com as próprias mãos, que havia cultivado a terra com amor e dedicação. A casa, outrora um símbolo de decadência e abandono, se transformou em um monumento à resiliência, à perseverança e à esperança. Um lugar que representava a identidade da cidade, a sua história e o seu futuro. Ademais, ao restaurar a casa, busquei utilizar materiais reciclados, técnicas de construção antigas e soluções sustentáveis. Transformei a casa em um exemplo de como é possível construir de forma harmoniosa com a natureza, preservando o meio ambiente e valorizando os recursos locais. A casa, outrora um símbolo de destruição e poluição, se transformou em um modelo de sustentabilidade, de respeito à natureza e de valorização do patrimônio. Um lugar que inspirava a comunidade a adotar práticas mais conscientes e responsáveis. Em contrapartida, o Sr. Albuquerque, desesperado para alcançar o seu objetivo, intensificou as suas ameaças, contratando capangas para me intimidar e vandalizar a casa. Tentou me forçar a desistir, a vender a propriedade e a abandonar a cidade. No entanto, a cada ameaça, a minha determinação se fortalecia. A cada ataque, a minha fé se renovava. Eu não estava sozinho nessa luta. Tinha o apoio da comunidade, a proteção da natureza e a força da minha própria convicção. Em acréscimo, a restauração da casa me proporcionou a oportunidade de me conectar com as minhas próprias raízes, de resgatar os meus valores e de encontrar um novo sentido para a minha vida. A casa, outrora um refúgio da dor e da solidão, se transformou em um lar, em um lugar de paz, de alegria e de amor. Por conseguinte, a batalha contra o Sr. Albuquerque se tornou uma luta por algo maior do que a restauração de uma casa. Uma luta pela preservação da identidade, da cultura e da natureza de São Francisco de Paula. Uma luta por um futuro mais justo, mais sustentável e mais humano. Com a batalha declarada contra o Sr. Albuquerque, a cidade de São Francisco de Paula se viu dividida, um reflexo das tensões entre progresso e preservação que ecoavam por todo o país. Contudo, para além das questões ambientais e culturais, um elemento crucial se revelava: a importância da memória coletiva na construção de um futuro sustentável. Afinal, como proteger aquilo que não se conhece, aquilo que não se valoriza? A casa abandonada, outrora vista como um estorvo, um símbolo do passado decadente, tornava-se agora um portal para a história da região. Através de relatos de antigos moradores, de fotografias empoeiradas e de documentos esquecidos, a saga da família alemã que ali viveu se revelava em detalhes. A saga de Johann e Elisabeth, que chegaram ao Brasil no final do século XIX, fugindo da miséria e da guerra na Europa. A saga de seus filhos, que cresceram em meio à natureza exuberante da Serra Gaúcha, aprendendo a cultivar a terra, a construir casas e a amar a sua nova pátria. Essa história, rica em detalhes e emoções, conectava a comunidade local com as suas raízes, com a sua identidade. Mostrava que a cidade não era apenas um conjunto de casas e ruas, mas um organismo vivo, pulsante, construído ao longo de gerações por pessoas que acreditaram no poder do trabalho, da família e da comunidade. Em contrapartida, o Sr. Albuquerque, com a sua visão imediatista e individualista, ignorava essa história, desprezava essa memória. Para ele, a cidade era apenas um terreno fértil para os seus negócios, um lugar a ser explorado e descaracterizado em busca de lucro fácil. Ora, a diferença entre essas duas visões era abismal. De um lado,
a valorização do patrimônio cultural, a busca pela sustentabilidade e o respeito pela comunidade local. Do outro, a ganância, a exploração e a destruição. Convém, portanto, ressaltar que a luta contra o Sr. Albuquerque não era apenas uma batalha por uma casa, mas uma luta por um modelo de desenvolvimento mais justo, mais equilibrado e mais humano. Um modelo que valorizasse a história, a cultura e a natureza, que respeitasse os direitos da comunidade local e que garantisse um futuro próspero para todos. Adicionalmente, a restauração da casa abandonada me proporcionou a oportunidade de me conectar com a minha própria história, de resgatar os meus valores e de encontrar um novo sentido para a minha vida. Ao trabalhar com as minhas mãos, ao aprender sobre as técnicas de construção antigas e ao utilizar materiais reciclados, eu me sentia parte de algo maior, de algo mais significativo. Descobri, assim, que a felicidade não estava no acúmulo de bens materiais, mas na realização de um propósito, na contribuição para o bem-estar da comunidade e na conexão com a natureza. A casa, outrora um refúgio da dor e da solidão, se transformou em um lar, em um lugar de paz, de alegria e de amor. Por outro lado, a pressão do Sr. Albuquerque aumentava a cada dia. As ameaças se tornavam mais frequentes, os ataques mais violentos. Mas eu não me deixava intimidar. Sabia que estava no caminho certo, que a minha luta era justa e que a comunidade estava ao meu lado. Além disso, recebi o apoio de pessoas de diferentes partes do país, que se sensibilizaram com a minha causa e que se dispuseram a ajudar. Arquitetos, engenheiros, artistas, jornalistas, todos unidos em defesa da casa abandonada e da cidade de São Francisco de Paula. Dessa forma, a luta contra o Sr. Albuquerque se tornou um exemplo de como a união, a perseverança e a fé podem transformar a realidade e construir um futuro melhor para todos. Um futuro em que a história, a cultura e a natureza sejam valorizadas e preservadas, em que a comunidade local seja respeitada e em que o desenvolvimento seja sinônimo de justiça social e sustentabilidade ambiental. Contudo, a resistência ao empreendimento de Albuquerque não se limitava à esfera da preservação ambiental e cultural. Adentrava também o terreno da autenticidade. Em um mundo crescentemente homogeneizado pela globalização, a singularidade de São Francisco de Paula se revelava um tesouro a ser defendido. Imaginem agora como isso se manifesta quando confrontamos a diluição da identidade local em prol de um modelo turístico massificado. As paisagens pitorescas, as tradições germânicas preservadas, o sotaque característico dos moradores, tudo isso corria o risco de se perder em meio a um mar de resorts, lojas de souvenirs genéricos e atrações artificiais. A essência da cidade, aquilo que a tornava única e especial, seria sacrificada em nome de um progresso questionável. Em contrapartida, a restauração da casa abandonada se tornava um ato de resistência cultural, uma forma de valorizar e preservar a identidade local. Ao utilizar materiais e técnicas de construção tradicionais, ao resgatar a história da família alemã que ali viveu, eu estava contribuindo para manter viva a memória da cidade, para fortalecer o seu senso de pertencimento. Outro sim, a casa se transformava em um espaço de encontro e de troca de experiências, um lugar onde os moradores podiam se reunir para celebrar as suas tradições, para compartilhar as suas histórias e para fortalecer os seus laços. Um centro cultural improvisado, mas repleto de significado. Paralelamente, a pressão de Albuquerque se intensificava, assumindo contornos cada vez mais ameaçadores. A campanha de difamação se tornava mais agressiva, os ataques mais frequentes, as ameaças mais diretas. Mas a comunidade se mantinha unida, demonstrando uma resiliência admirável. De mais a mais, a luta contra Albuquerque revelava a importância da participação cidadã na construção de um futuro mais justo e sustentável. A mobilização da comunidade, o engajamento da sociedade civil e o apoio de pessoas de diferentes partes do país demonstravam que a união faz a força, que a voz do povo pode ser ouvida e que a mudança é possível. Aliás, a própria casa restaurada se tornava um símbolo dessa mobilização, um farol de esperança em meio à escuridão, um lugar onde as pessoas podiam se inspirar, se fortalecer
e se preparar para enfrentar os desafios que se apresentavam. Porém, a batalha estava longe de ser vencida. Albuquerque, obstinado em alcançar os seus objetivos, recorria a todos os meios disponíveis, inclusive a violência. A casa era vandalizada, os moradores eram intimidados e eu era alvo de constantes ameaças. Nesse ínterim, a luta contra Albuquerque se transformava em um teste de fé, um desafio à minha resiliência e à minha capacidade de acreditar no poder da transformação. Um momento crucial em que eu precisava decidir se estava disposto a lutar até o fim, mesmo correndo o risco de perder tudo. Em verdade, a resposta já estava dentro de mim. Eu não podia abandonar a comunidade, não podia trair os meus valores e não podia renunciar ao meu sonho de construir um futuro melhor para São Francisco de Paula. A casa abandonada, agora restaurada, era mais do que um lar. Era um símbolo da minha luta, um testemunho da minha fé e uma prova do meu amor pela cidade. Nesse sentido, a casa se tornava o ponto de convergência de todas as minhas energias, o foco da minha determinação e a razão da minha esperança. Um lugar onde eu podia me refugiar, me fortalecer e me preparar para a batalha final. Assim sendo, a luta contra Albuquerque se transformava em uma jornada de autoconhecimento, um processo de transformação pessoal que me permitia descobrir a minha verdadeira força, a minha verdadeira paixão e o meu verdadeiro propósito. Um caminho árduo, mas recompensador, que me conduzia à realização plena. Agora, reflita sobre como a teimosia de Albuquerque ilumina a complexa dança entre poder e persuasão em comunidades menores. A influência do dinheiro, outrora vista como um caminho para o progresso, revela-se uma faca de dois gumes, capaz de corromper valores e silenciar vozes. A promessa de empregos e desenvolvimento, embora sedutora à primeira vista, esconde a armadilha da dependência econômica, transformando os cidadãos em meros peões de um jogo de interesses. Contudo, a experiência de São Francisco de Paula demonstra que a persuasão genuína, aquela que emana da convicção e da empatia, possui uma força incalculável. A capacidade de articular uma visão alternativa, de despertar o orgulho pela identidade local e de mobilizar a comunidade em torno de um objetivo comum, transcende qualquer quantia de dinheiro. A cada história compartilhada, a cada sorriso sincero e a cada gesto de solidariedade, a teia de confiança se fortalece, tornando a cidade um bastião de resistência. Em contrapartida à ostentação de Albuquerque, a restauração da casa abandonada se transforma em um manifesto silencioso, uma ode à simplicidade e à autenticidade. As paredes descascadas, outrora vistas como um sinal de decadência, revelam a beleza da imperfeição, a riqueza das texturas e a profundidade das memórias. Cada objeto restaurado, cada peça de mobiliário reaproveitada e cada detalhe cuidadosamente preservado contam uma história, conectando o presente com o passado e inspirando o futuro. Não obstante, a pressão de Albuquerque se manifesta de maneiras cada vez mais sutis e insidiosas, explorando as fragilidades da comunidade e semeando a discórdia entre os moradores. A manipulação da informação, a disseminação de boatos e a exploração das desigualdades sociais se tornam armas poderosas em sua busca incessante pelo poder. Entretanto, a experiência de São Francisco de Paula demonstra que a transparência e o diálogo aberto são os antídotos mais eficazes contra a manipulação. Ao promover o acesso à informação, ao incentivar o debate público e ao fortalecer os canais de comunicação entre os moradores, a comunidade se torna mais resistente às artimanhas de Albuquerque. Ademais, a luta contra Albuquerque revela a importância da educação como ferramenta de transformação social. Ao promover o conhecimento sobre a história da cidade, sobre os seus valores culturais e sobre os seus recursos naturais, a comunidade se torna mais consciente de seu patrimônio e mais engajada em sua preservação. A casa restaurada, nesse contexto, se transforma em um centro de aprendizado, um espaço onde as crianças podem descobrir as raízes de sua identidade e os adultos podem aprimorar suas habilidades e conhecimentos. Ora, a resiliência da comunidade de São Francisco de Paula reside em sua capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. A cada ataque de Albuquerque, a união se fortalece,
a criatividade floresce e a esperança se renova. A luta pela preservação da cidade se torna um catalisador de mudanças positivas, impulsionando o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento da economia local e a valorização da cultura regional. Por conseguinte, a batalha final se aproxima, e a comunidade de São Francisco de Paula se prepara para enfrentar Albuquerque com coragem, determinação e fé. A casa restaurada, outrora um símbolo de abandono, se transforma em um farol de esperança, iluminando o caminho para um futuro mais justo, mais sustentável e mais humano. Agora, reflita sobre como a iminente confrontação desvela a intrincada teia de relações que sustenta uma pequena comunidade, onde a lealdade e a inveja dançam em compasso incerto. A aparente tranquilidade de São Francisco de Paula, com seus costumes arraigados e vizinhança atenta, mascara segredos e ressentimentos há muito cultivados, que Albuquerque, como um astuto manipulador, soube como explorar. A promessa de riqueza, embora fantasiosa para a maioria, reacendeu antigas rivalidades e semeou a desconfiança entre aqueles que antes compartilhavam o mesmo pedaço de chão. Em contraste com a visão simplista de Albuquerque, que enxergava a cidade como um mero tabuleiro de xadrez, a realidade se mostrava infinitamente mais complexa. Cada morador carregava consigo uma história única, tecida com alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, que moldava sua visão de mundo e influenciava suas escolhas. A lealdade à comunidade, outrora inabalável, se via testada pelos apelos sedutores do dinheiro e do poder, revelando a fragilidade dos laços humanos quando confrontados com a ambição desmedida. Entretanto, a persistência da comunidade em defender seus valores e tradições demonstrava a força da identidade coletiva, a capacidade de superar as divergências e de se unir em prol de um objetivo comum. A restauração da casa abandonada, nesse contexto, se tornava um símbolo da resistência contra a homogeneização cultural, um lembrete de que a singularidade de cada lugar é um tesouro a ser preservado. Não obstante, a ameaça de Albuquerque pairava sobre a cidade como uma sombra sinistra, intensificando a atmosfera de tensão e incerteza. As pressões psicológicas, as intimidações veladas e as promessas vazias minavam a moral dos moradores, testando sua resiliência e sua capacidade de manter a esperança. Em contrapartida, a solidariedade entre os membros da comunidade se fortalecia, criando uma rede de apoio mútuo que permitia enfrentar os desafios com coragem e determinação. A partilha de recursos, o auxílio nos trabalhos de restauração da casa e o simples ato de ouvir e confortar uns aos outros demonstravam a força dos laços humanos quando unidos por um propósito maior. Além disso, a luta contra Albuquerque revelava a importância da criatividade e da inovação como ferramentas de resistência. Ao transformar a casa abandonada em um espaço de cultura e aprendizado, a comunidade demonstrava sua capacidade de reinventar a tradição, de adaptá-la aos novos tempos e de utilizá-la como fonte de inspiração para o futuro. De outra forma, a resiliência da comunidade de São Francisco de Paula se manifestava na sua capacidade de transformar a dor em força, o medo em coragem e a incerteza em esperança. A cada obstáculo superado, a cada desafio enfrentado e a cada vitória conquistada, a comunidade se tornava mais forte, mais unida e mais consciente de seu poder. Diante da iminente confrontação, a comunidade se preparava para defender seus valores e tradições com todas as suas forças. A casa restaurada, outrora um símbolo de abandono, se erguia como um farol de esperança, iluminando o caminho para um futuro mais justo, mais sustentável e mais humano. A determinação de cada morador, a força da união e a fé no poder da transformação eram as armas mais poderosas contra a ganância e a exploração. Agora, reflita sobre como a proximidade do embate final revela a importância vital da renovação, não apenas das estruturas físicas, mas também dos laços sociais e das perspectivas individuais. Em São Francisco de Paula, a iminente batalha contra Albuquerque, mais do que uma simples disputa territorial, se apresenta como um catalisador para uma profunda transformação comunitária. A resistência, impulsionada pela ameaça externa, paradoxalmente,
fertiliza o terreno para o surgimento de novas lideranças, a redescoberta de talentos adormecidos e a consolidação de valores há muito negligenciados. Ao contrário do que Albuquerque imaginava, a cidade não era um amontoado de indivíduos isolados e suscetíveis à manipulação, mas um complexo organismo social em constante evolução. A crise, longe de fragmentar a comunidade, serviu para unir seus membros em torno de um propósito comum, despertando um senso de pertencimento e responsabilidade que transcendia os interesses individuais. Como uma fênix, São Francisco de Paula se preparava para renascer das cinzas da adversidade, mais forte, mais resiliente e mais consciente de seu potencial. Entretanto, a renovação não se limitava à esfera coletiva. Cada indivíduo, à sua maneira, era convidado a se reinventar, a abandonar velhos hábitos e crenças limitantes e a abraçar novas perspectivas e possibilidades. A luta contra Albuquerque, nesse sentido, se tornava uma jornada de autodescoberta, um processo de transformação pessoal que permitia a cada um encontrar sua voz, seu lugar e seu propósito no mundo. Em face da crescente pressão, a comunidade buscava refúgio e inspiração na natureza exuberante que a cercava. As matas verdejantes, os rios cristalinos e os cânions imponentes se tornavam santuários de paz e contemplação, lembrando a importância de preservar o meio ambiente e de viver em harmonia com a natureza. Como um bálsamo, a beleza natural da região acalmava os ânimos, renovava as energias e fortalecia a fé na capacidade de superar os desafios. Não obstante, a renovação também exigia a coragem de confrontar o passado, de reconhecer os erros e de aprender com as lições da história. A casa abandonada, nesse contexto, se tornava um museu vivo, um testemunho das alegrias e tristezas, dos sucessos e fracassos das gerações que ali viveram. Ao resgatar a memória da família alemã que construiu a casa com tanto amor e dedicação, a comunidade honrava seu legado e se inspirava em sua resiliência para construir um futuro melhor. Ademais, a renovação se manifestava na criação de novas oportunidades de trabalho e renda impulsionadas pela economia criativa e pelo turismo sustentável. Ao valorizar os produtos locais, o artesanato regional e as tradições culturais, a comunidade criava um ciclo virtuoso de prosperidade e bem-estar, que beneficiava a todos e fortalecia a identidade local. Outro sim, a renovação se expressava na busca por soluções inovadoras para os problemas da cidade, utilizando a tecnologia e o conhecimento científico para melhorar a qualidade de vida dos moradores e proteger o meio ambiente. A criação de hortas comunitárias, a implantação de sistemas de energia renovável e a gestão eficiente dos recursos hídricos eram apenas alguns exemplos das iniciativas que transformavam São Francisco de Paula em um modelo de sustentabilidade. Diante da iminente confrontação, a comunidade se preparava para defender seus valores e tradições com renovado vigor e entusiasmo. A casa restaurada, outrora um símbolo de abandono, se erguia como um farol de esperança, irradiando luz e inspiração para todos que acreditavam no poder da renovação. A fé na capacidade de transformar a realidade, a união em torno de um propósito comum e a coragem de abraçar o futuro eram as armas mais poderosas contra a ganância e a exploração. Como um jardim florido, São Francisco de Paula se preparava para celebrar a beleza da vida e a força da renovação. Agora, ponderemos sobre como a iminência do confronto final revela a intrincada necessidade de reconciliação, tanto interna quanto externa, para que São Francisco de Paula possa verdadeiramente prosperar. A batalha contra Albuquerque, para além da preservação física da cidade e de suas tradições, representa um momento crucial para curar as feridas do passado e construir um futuro de coexistência pacífica e colaborativa. Ao invés de se render à vingança ou ao ressentimento, a comunidade se vê desafiada a praticar o perdão e a compaixão, tanto para com aqueles que se deixaram seduzir pelas promessas de Albuquerque, quanto para com o próprio empresário, que, em última análise, é vítima de sua própria ganância e cegueira. A reconciliação, nesse contexto, não significa absolver Albuquerque de seus crimes ou compactuar com suas ações, mas sim reconhecer sua humanidade e oferecer-lhe a oportunidade de se redimir e contribuir para o bem-estar da cidade. Contudo,
A reconciliação não se limita à esfera pública. Ela exige, antes de tudo, um profundo processo de autoanálise e autoperdão. Cada morador se vê confrontado com seus próprios medos, inseguranças e preconceitos, que, por vezes, o impedem de se conectar verdadeiramente com os outros e de abraçar a diversidade. A reconciliação interna, nesse sentido, se torna um pré-requisito fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Adicionalmente, a reconciliação exige a coragem de reconhecer e reparar as injustiças do passado, tanto as históricas quanto as contemporâneas. A comunidade se vê desafiada a dar voz aos marginalizados, a valorizar as culturas minoritárias e a garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades e direitos. A reconciliação social, nesse contexto, se torna um imperativo ético e político, que exige o engajamento de todos os membros da sociedade na construção de um futuro mais justo e equitativo. Em face da iminente confrontação, a comunidade busca inspiração nas histórias de reconciliação que marcaram a história do Brasil e do mundo. O exemplo de Nelson Mandela, que após décadas de prisão, liderou a transição da África do Sul para uma democracia multirracial, serve como um farol de esperança e inspiração, mostrando que o perdão e a reconciliação são possíveis, mesmo em situações de extrema violência e opressão. Outro sim, a reconciliação exige a criação de espaços de diálogo e escuta ativa, onde os diferentes pontos de vista possam ser expressos e debatidos de forma respeitosa e construtiva. A Casa Restaurada, nesse contexto, se transforma em um fórum público, onde os moradores podem se reunir para compartilhar suas experiências, trocar ideias e construir consensos. Por outro lado, a reconciliação se manifesta na celebração da diversidade cultural e na valorização das diferenças individuais. A comunidade se vê desafiada a criar um ambiente onde todos se sintam acolhidos e respeitados, independentemente de sua origem, raça, religião, orientação sexual ou identidade de gênero. A reconciliação cultural, nesse contexto, se torna um antídoto contra o preconceito, a discriminação e a intolerância. Desta forma, a resiliência da comunidade de São Francisco de Paula se manifesta na sua capacidade de transformar o conflito em oportunidade de crescimento e aprendizado. A reconciliação se torna um processo contínuo e dinâmico, que exige o engajamento de todos os membros da sociedade na construção de um futuro mais justo, pacífico e próspero. Assim, diante da iminente confrontação, a comunidade se prepara para defender seus valores e tradições com renovado vigor e entusiasmo, mas também com a humildade e a sabedoria de quem reconhece a importância da reconciliação. A Casa Restaurada, outrora um símbolo de abandono, se ergue como um farol de esperança, irradiando luz e inspiração para todos que acreditam no poder da reconciliação. A fé na capacidade de transformar a realidade, a união em torno de um propósito comum e a coragem de perdoar e seguir em frente são as armas mais poderosas contra a ganância e a exploração. Como um arco-íris após a tempestade, São Francisco de Paula se prepara para celebrar a beleza da vida e a força da reconciliação. Agora, ponderemos como a derradeira aproximação do confronto ressalta a premente necessidade de transcendência, não meramente das limitações físicas impostas por Albuquerque, mas da própria narrativa de vítima que, porventura, tenhamos internalizado. Em São Francisco de Paula, a batalha iminente transcende a mera luta por um pedaço de terra. Ela convida a comunidade a alçar voo para um plano superior de consciência, onde a compaixão, a sabedoria e a esperança se entrelaçam para forjar um futuro de abundância e harmonia. Diferentemente da visão dicotômica de Albuquerque, que polariza a realidade entre vencedores e vencidos, a transcendência propõe um paradigma holístico, onde a interconexão entre todos os seres vivos é reconhecida e valorizada. A cidade, nesse contexto, não é apenas um conjunto de casas e ruas, mas um organismo vivo, pulsante, que respira em sintonia com a natureza e com o universo. A preservação desse organismo, portanto, exige um compromisso inabalável com a sustentabilidade, a justiça social e o bem-estar coletivo. Entretanto, a transcendência não se limita à esfera pública. Ela implica, antes de tudo,
uma jornada interior, um mergulho profundo no âmago do ser para desenterrar o potencial ilimitado que reside em cada um de nós. A luta contra Albuquerque, nesse sentido, serve como um catalisador para o despertar da consciência, para a libertação das amarras do ego e para a manifestação da verdadeira essência. Por conseguinte, a transcendência não se resume à mera superação dos obstáculos. Ela envolve a transformação da própria perspectiva, a adoção de uma nova forma de ver o mundo e de se relacionar com ele. Ao invés de se apegar ao passado, com suas mágoas e frustrações, a comunidade se vê desafiada a abraçar o futuro com otimismo e confiança, acreditando no poder da criação e da cocriação para moldar a realidade de acordo com seus mais elevados ideais. Em face da iminente confrontação, a comunidade busca inspiração nas tradições espirituais que permeiam a história da humanidade, desde o budismo até o cristianismo, passando pelo hinduísmo e pelo sufismo. As práticas meditativas, a oração, o serviço ao próximo e o cultivo da gratidão se tornam ferramentas poderosas para acalmar a mente, fortalecer o espírito e conectar-se com a fonte divina. Além disso, a transcendência se manifesta na celebração da beleza e da alegria, mesmo em meio às dificuldades. A música, a dança, a arte e a culinária se tornam formas de expressar a gratidão pela vida e de fortalecer os laços entre os membros da comunidade. A casa restaurada, nesse contexto, se transforma em um palco de celebração, onde a alegria e a esperança se irradiam para todos os cantos da cidade. Ainda assim, a transcendência exige a coragem de desafiar o status quo, de questionar as verdades estabelecidas e de lutar por um mundo mais justo e equitativo. A comunidade se vê desafiada a defender os direitos dos marginalizados, a proteger o meio ambiente e a promover a paz e a justiça em todos os níveis da sociedade. A transcendência social, nesse contexto, se torna um imperativo moral e político, que exige o engajamento de todos os cidadãos na construção de um futuro melhor para as próximas gerações. Por conseguinte, a resiliência da comunidade de São Francisco de Paula se manifesta na sua capacidade de transformar o sofrimento em sabedoria, a dor em compaixão e a escuridão em luz. A transcendência se torna um processo contínuo e dinâmico, que exige o compromisso de cada um em buscar a verdade, a beleza e o bem em todas as coisas. Como resultado, diante da iminente confrontação, a comunidade se prepara para defender seus valores e tradições com renovado vigor e entusiasmo, mas também com a humildade e a sabedoria de quem reconhece a importância da transcendência. A casa restaurada, outrora um símbolo de abandono, se ergue como um farol de esperança, irradiando luz e inspiração para todos que acreditam no poder da transcendência. A fé na capacidade de transformar a realidade, a união em torno de um propósito comum e a coragem de alçar voo para um plano superior de consciência são as armas mais poderosas contra a ganância e a exploração. Como um céu estrelado, São Francisco de Paula se prepara para celebrar a beleza da vida e a força da transcendência. Reflita agora sobre como a transcendência se manifesta em sua própria vida e como você pode contribuir para a construção de um mundo mais justo e pacífico. Ao contemplarmos o percurso até aqui, emerge uma tapeçaria rica em nuances, onde os fios da resiliência individual se entrelaçam com a força da coesão comunitária. Não se trata de recapitular os eventos, mas de sentir o peso da transformação que se abateu sobre São Francisco de Paula, uma metamorfose que transcende a mera restauração de uma casa e atinge o âmago da alma coletiva. Como um rio que, ao contornar as pedras, não apenas modifica seu curso, mas também esculpe a paisagem ao seu redor, a luta contra Albuquerque revelou a capacidade da comunidade de moldar seu próprio destino, de converter a adversidade em oportunidade e de florescer em meio ao caos. As provações, antes vistas como obstáculos intransponíveis, tornaram-se catalisadores de um despertar, impulsionando os moradores a redescobrir sua força interior e a se conectar com um propósito maior. Nesse jogo complexo de luz e sombra, a ganância de um homem serviu paradoxalmente como um espelho, refletindo as virtudes e os vícios da sociedade. Ao confrontar a cobiça desmedida, São Francisco de Paula se viu compelida a reavaliar seus valores, a questionar suas prioridades
e a reafirmar seu compromisso com a justiça, a sustentabilidade e o bem-estar coletivo. A casa restaurada, outrora um símbolo de abandono, transformou-se em um farol de esperança, irradiando luz e inspiração para todos que ousam sonhar com um mundo melhor. Contudo, a jornada ainda não chegou ao fim. A batalha final se aproxima, e com ela, a necessidade de transcender as polaridades, de superar as divisões e de abraçar a reconciliação. Não basta vencer Albuquerque. É preciso curar as feridas que ele causou, perdoar aqueles que se deixaram seduzir por suas promessas e construir uma ponte sobre o abismo da desconfiança. Como um maestro que, ao reger uma orquestra, não apenas coordena os diferentes instrumentos, mas também os harmoniza em uma sinfonia sublime, a comunidade de São Francisco de Paula se vê desafiada a integrar suas diversas vozes e perspectivas em uma visão unificada de futuro. A transcendência, nesse sentido, não é uma fuga da realidade, mas sim uma ascensão a um plano superior de consciência, onde a compaixão, a sabedoria e a esperança se unem para forjar um destino de abundância e harmonia. Refletindo sobre esta jornada até o momento, percebemos que a verdadeira vitória não reside na conquista do poder ou na acumulação de bens materiais, mas sim na capacidade de transformar a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. A resiliência, a solidariedade, a criatividade e a fé são as armas mais poderosas que possuímos, e com elas podemos superar qualquer obstáculo e construir um futuro mais justo, sustentável e humano. Que a iminente conclusão nos inspire a colocar em prática os ensinamentos aprendidos e a contribuir para a construção de um mundo onde a beleza, a verdade e o bem floresçam em cada coração e em cada comunidade. A hora derradeira se aproxima, e São Francisco de Paula, banhada pela luz crepuscular, se prepara para o epílogo de sua odisseia. Não se trata de um mero desfecho, mas de um portal para um novo começo, onde as lições aprendidas florescerão em ações concretas, tecendo um futuro de esperança e prosperidade para as gerações vindouras. A batalha contra Albuquerque, em sua essência, transcendeu a disputa por um pedaço de terra, tornando-se um rito de passagem, um crisol onde a alma da comunidade foi forjada e temperada pela resiliência, pela solidariedade e pela fé inabalável na capacidade de transformar a realidade. Contudo, a verdadeira vitória não se encontra na mera derrota de um antagonista, mas na metamorfose que se operou no coração de cada indivíduo, despertando a consciência adormecida e reacendendo a chama da esperança. A casa restaurada, outrora um símbolo de abandono, ergue-se agora como um farol, irradiando a luz da transformação para além das fronteiras de São Francisco de Paula, inspirando outras comunidades a trilharem o caminho da sustentabilidade, da justiça social e da valorização do patrimônio cultural. O eco da luta ressoará por gerações, lembrando que a ganância e a exploração nunca prevalecerão sobre a força da união, a beleza da natureza e a sabedoria ancestral. As cicatrizes da batalha se transformarão em marcas de honra, testemunhando a coragem da comunidade em defender seus valores e tradições, em preservar sua identidade e em construir um futuro onde a beleza, a verdade e o bem floresçam em cada coração e em cada lar. E agora, quando a poeira da batalha começa a assentar, surge a pergunta crucial: o que faremos com o legado que recebemos? Como honraremos o sacrifício daqueles que lutaram antes de nós? Como garantiremos que as lições aprendidas não se percam no turbilhão do tempo? A resposta reside na ação, na continuidade do trabalho árduo e na perseverança em busca de um futuro mais justo, sustentável e humano. Que cada amanhecer seja um lembrete do poder da renovação, da importância de abraçar a mudança e da necessidade de cultivar a esperança. Que cada encontro seja uma oportunidade de fortalecer os laços da comunidade, de compartilhar nossas histórias e de construir pontes sobre o abismo da desconfiança. Que cada desafio seja encarado com coragem, resiliência e fé inabalável na capacidade de transformar a realidade. A verdadeira prática começa agora, com cada um de nós assumindo a responsabilidade de construir o futuro que desejamos ver no mundo. Que a memória de São Francisco de Paula nos inspire a trilhar o caminho da transformação,
a defender nossos valores e a construir um mundo onde a beleza, a verdade e o bem floresçam em cada coração e em cada comunidade. Que assim seja.